Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias, informações e, claro, muitas análises sobre o jogo Flamengo e Cruz Azul que vai acontecer daqui a pouquinho lá em Doha. Tudo pronto, tudo preparado, chegou o dia, nação rubro-negra, o Mengão em busca do bicampeonato mundial. E a nação pede o mundo de novo. Vamos aqui acompanhar as últimas notícias e informações, do Clube de Regatas do Flamengo, entender o que a imprensa esportiva está falando sobre o nosso time. Aproveita, já se inscreve no canal. Se você não for inscrito, ativa a notificação no sino e deixa o seu like. Agora vem comigo, simbora pro vídeo. Essa rotina de disputa de títulos num ano em que o Flamengo jogou muitos jogos, mas conseguiu pelo menos descansar uma semana atribulada em meio a festas, levantar 2 troféus, que não é fácil, mas o Flamengo chega com algum descanso e um preparo, na teoria, um pouco maior em relação ao Cruz Azul, que jogou na madrugada do sábado. Mas chega leve, né? Assim, porque realizou 2 dos 3 objetivos, né? Então isso diminui um pouco a pressão, por isso, não o desejo, de ganhar esse Intercontinental, mas faz com que eles estejam totalmente acostumados, com esses momentos. Então é um time que não vai sentir, mas chega muito bem preparado. Assim, acho que o torcedor flamenguista, e ninguém precisa ter nenhum tipo de dúvida do nível altíssimo que o Flamengo vai poder chegar lá e jogar. É isso aí. Vamos mostrar aqui os campinhos, com as escalações de Flamengo e Cruz Azul, para a gente dar uma olhada no que podem ser as duas equipes que vão se enfrentar às 2 da tarde com transmissão do Sport TV. Tá legal? Os times devem ser esse aí, ó. O Flamengo deve começar com Rossi, Varela, Danilo. Então, tudo indica que Danilo vai mesmo começar no lugar do Léo Ortiz, que continua fora. Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique. É exatamente o mesmo time, como disse a Belli, que iniciou o jogo da decisão da Libertadores contra o Palmeiras. Na sequência, deixa eu colocar aqui também, aproveitar para colocar o provável time mexicano, o Cruz Azul. A escalação deve ser essa que a gente vai ver agora. No gol, o Gudino, 3 zagueiros, o Dita, Lira e o Piove, o Jorge Sanches ou o Campos ali pela ala direita, o Rotondi pela esquerda, Jeremy Marques, Faravelli, Ribeiro e Luca Romero, Gabriel Fernandes no ataque. Confesso que o único jogador que eu conheço é o Faravelli, que jogou muito bem no Independiente Del Valle, um jogador lendário lá, um ídolo da torcida, participou de grandes campanhas do Independiente Del Valle e hoje joga no Cruz Azul. O Faravelli, que é argentino, é o único jogador que eu conheço. No mais, para mim, um time de desconhecidos aí. Vamos conhecer melhor amanhã, a hora que entrar para jogar contra o Flamengo. E o Faravelli jogou competição continental, jogou Libertadores, jogou Sul-Americana, ele conhece o futebol brasileiro. É um cara que, inclusive, deu uma entrevista falando que está muito focado, até exemplificou como esse Flamengo joga, explicou como o Flamengo joga. Enfim, acho que por ser aqui, por ser um jogador argentino que teve essa vivência aqui de Libertadores, lembrando, os times mexicanos jogaram Libertadores até determinado momento e depois pararam de jogar. É um cara que entende o tamanho desse desafio, mas parece ter tido uma leitura muito legal de como joga esse Flamengo e sabe que vai ter uma montanha muito alta para escalar no dia de amanhã. E ver como que eles vão se comportar, porque estão com esses 3 zagueiros, 4, 2 e 1, que faz um quadrado no meio de campo, o posicionamento. Você daí tem 2 caras para pegar esses 2 volantes, meio-campistas, organizadores, e tem um cara para tirar o conforto desses zagueiros do Flamengo. E os 3, aí resta ver se ele vai seguir, se ele vai pegar como se fosse de mano e ir até aonde, para poder entregar esses 2 volantes. Se um pega, de repente, o Arrascaeta e o outro não, precisá-las, como que ele vai funcionar. Então... A gente até vai ouvir o Felipe Luiz falar, não sei se é nesse trecho que a gente vai mostrar, ele fala sobre isso, mas ele, ao falar sobre o Cruz Azul, ele destacou que há esse tipo de marcação individual, na saída dos adversários. É um time que pressiona muito, eu confesso, não vi o Cruz Azul jogar, mas o Felipe Luiz disse que é um time que costuma pressionar muito a saída de bola do adversário com marcações individuais.
a ver se isso vai se esses três zagueiros eles marcam individualmente, naturalmente esses três caras da frente não podem deixar o cara da bola descoberto por muito tempo. Por quê? Eles vão mexer um zagueiro, vai deixar espaço e vai ter bola longa. É isso que o Felipe, de repente, a princípio, contra qualquer time que jogar, ele vai ficar atento para fazer, né? Vamos ver então o treinador do Flamengo, Felipe Luiz, que zerou o game, né, nesse ano de técnico do Flamengo, ganhou todas as competições possíveis, está tentando mais uma, o Intercontinental, ele falou, e a gente mostra para vocês agora. Conseguimos nos adaptar, treinar e poder principalmente descansar aqui com um fuso horário muito diferente do que é o nosso no Brasil. Então eu acredito que o time chega em perfeitas condições físicas para poder disputar esse jogo. Os jogadores não me demonstram nenhum tipo de cansaço físico, e da parte mental, ao contrário, mais leves do que nunca depois de ter conquistado os 2 títulos mais importantes do futebol sul-americano. Cruz Azul, como eu falei aqui em espanhol, é um time que tem as ideias muito claras, um time que pressiona muito, muita força física, duelos individuais, perseguições, um time que quer ser protagonista do jogo. E depois com a bola também quer ser protagonista e quer propor, e é muito difícil até roubar e tirar a posse de bola do Cruz Azul, porque é um time que costuma dominar os adversários que joga contra eles quase sempre, né? Então, similar à forma de defender um pouco do Bragantino, do Mancini, do Cuca, do Atlético Mineiro, um pouco similar, né? Não existe equipes iguais. E para jogar, várias equipes jogam com essa estrutura, mas a individualidade dos jogadores faz com que seja uma equipe única, principalmente porque tem meio-campistas com muita qualidade, muita mobilidade, que se oferecem a todo momento para poder jogar, o que faz ser uma equipe muito difícil de ser pressionada. Aí o Felipe, um grande estudioso, né, dos adversários, certamente está muito preparado aí para o que vai enfrentar. Agora, imagino que do outro lado o Cruz Azul talvez deva se preocupar mais com o Flamengo, porque vem chumbo grosso, né? Aqui no centro de treinamento de Al Ersal, em Doha, capital do Catar, Flamengo e Cruz Azul fizeram o último treinamento antes de se enfrentarem nessa quarta-feira pela Copa Intercontinental. Antes do treino, o técnico Felipe Luiz concedeu entrevista coletiva no palco do jogo, no estádio Ahmad Bin Ali. Felipe Luiz tratou de diversos assuntos importantes, como, por exemplo, o cansaço físico dos jogadores do Flamengo. Lembrando, a equipe já disputou 75 partidas nesse ano de 2025, segundo Felipe Luiz. A logística foi perfeita, o Flamengo conseguiu descansar seus principais jogadores na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Mirassol e chega em plenas condições para disputar mais uma competição. Conseguimos nos adaptar, treinar e poder principalmente descansar aqui com um fuso horário muito diferente do que é o nosso no Brasil. Então eu acredito que o time chega em perfeitas condições. Os jogadores não me demonstram nenhum tipo de cansaço físico, e da parte mental, ao contrário, mais leves do que nunca depois de ter conquistado os 2 títulos mais importantes do futebol sul-americano. O ser humano, muitos deles, podem relaxar depois de alcançar um objetivo. É um grupo que está feito de multicampeões, a única coisa que eu sinto é que eles querem mais. Pelo menos nos 15 minutos abertos para a imprensa, os 15 minutos iniciais do treinamento, 25 dos 26 inscritos participaram da atividade. O único que não esteve em campo foi Pedro. Porque acreditamos que ele vai conseguir se recuperar, e é o nosso atacante, e precisamos tomara que a gente possa conseguir ter ele no campo novamente. Campeão carioca, brasileiro e da Libertadores, Felipe Luiz comentou um pouquinho sobre o desempenho do Flamengo nesse ano de 2025 e sobre o futuro. Não quis dar muito detalhes se vai renovar ou não o contrato. Também nos dá muita confiança, né, de ter logrado todos os melhores números do campeonato mais difícil para mim, de formato de liga do mundo, que é o Campeonato Brasileiro, onde tantas equipes grandes com tantas adversidades durante o ano, tantos jogos que viemos durante o ano, e meus jogadores lograram fazer um campeonato extraordinário, na qual me deixa muito, muito orgulhoso. E sobre a renovação, para mim, primeiro a prioridade é o jogo que vem pela frente, é o Flamengo, é o que nós estamos disputando, e tudo que é pessoal fica fica secundário nessa parte. Sei que está chegando o final do ano, mas
não vamos ter nenhum problema. Bom, final de ano foi uma maratona para o Flamengo, mas para o Cruz Azul também. A equipe chegou apenas nessa segunda-feira aqui no Catar, isso porque disputou a semifinal do Campeonato Mexicano e acabou perdendo para o Tigres. Então, se o Flamengo chega como campeão brasileiro e da Libertadores, o Cruz Azul chega em um momento não tão feliz. El fútbol no te da tiempo ni para lo bueno ni para lo malo. Ha sido un golpe duro para nosotros que bueno, post partido nos encerramos en el vestuario y dijimos que tenía que durar lo menos posible porque teníamos esta posibilidad muy pronto y bueno, que nada más lindo que ante una tristeza de esa magnitud tener revancha pronto, ¿no? Muito bem, fãs de esportes. Estou ao lado agora dos meus amigos comentaristas, de volta ao nosso hábitat natural. Fala, André Kfouri, tudo bem? Boa noite. Oi, Marcela, tudo bem? Boa noite, Gustavo. Uma ótima noite a todos. Cá estamos, é aqui onde devemos estar sempre. Tá certo. Fala, Zupa, tudo bem? Tudo bem? Sejam bem-vindos de volta à base. Vocês deixaram o Brasil, a gente estava naquele clima de Libertadores e Brasileirão. Agora o clima é de Copa do Brasil e Intercontinental. Ou Mundial, quem quer chamar de Mundial, chama de Mundial. O nome oficial é Intercontinental. Pois é, um Intercontinental que é sempre muito grudado. Agora, a final da Conmebol Libertadores é um Flamengo que comemorou demais o Campeonato Brasileiro, ele comemorou demais a Libertadores antes do Brasileirão, André. E agora tem esse Intercontinental. O Felipe Luiz garante uma coisa, 100% fisicamente está o time. É isso que você acredita? Isso é muito importante para ele, né? Mas esse último trecho que a gente mostrou aí, com ele dizendo o que há de mais importante é sempre o próximo jogo, outras questões ficam num plano secundário. Eu acho que tem também um foco na necessidade do time do Flamengo de entender que, tudo bem, aqui no Brasil as pessoas podem estar imaginando, olha, vai ter um jogo, Flamengo e um grande clube europeu campeão da Champions, e as pessoas já falarem sobre isso, né? Mas o Flamengo precisa chegar a esse jogo. E ele não pode, eventualmente, não chegar a esse jogo por falta de preparação, por pular o jogo no sentido da importância, da relevância. Então, eu acho que o Felipe Luiz está muito correto em tocar essa tecla e deve estar muito satisfeito que para essa competição, a parte médica, né, o assunto físico da preparação dos jogadores do Flamengo tem rendido boas notícias e não notícias preocupantes, como é também comum acontecer, e a gente viu aí ao longo da temporada, especialmente no final com o caso do Pedro, né? O Flamengo foi campeão da Libertadores, não se discute a conquista, a forma dominante como o Flamengo superou o Palmeiras, mas é claro que se o Pedro estivesse em campo, o Flamengo teria mais armas, teria mais condições de fazer uma atuação ainda melhor. Ninguém sabe o que teria acontecido, mas você quer sempre ter os seus principais jogadores. E um treinador com fartura de opções, como é o caso do Felipe, quando o elenco está bem fisicamente e o departamento médico está, digamos, com a frequência normal, não acima, é um técnico que se considera privilegiado, com certeza, para poder fazer o trabalho dele da melhor maneira. Pois é, porque o Pedro segue machucado e então não está à disposição do Felipe Luiz, pelo menos para a partida na próxima partida contra o Cruz Azul. E aí fica aquela dúvida, Zupa, sobre a zaga, né? Ainda assim, pode-se imaginar um time cansado final de temporada. Dá aquele gás para o Intercontinental. Dá o gás e, assim, o fato do Flamengo ter conseguido matar a última data do Campeonato Brasileiro, ter sido campeão contra o Ceará e ignorar o jogo com o Mirassol, deixar a molecada jogar contra o Mirassol, e foi um jogo super legal, um 3-3 muito bacana, isso pode fazer a diferença, né? Então você tem a euforia, né, o êxtase das duas conquistas, que são inquestionavelmente mais importantes do que o torneio que o Flamengo vai jogar agora, né? Embora tenha um caráter mundial, não é nem de longe o título mais importante. Os dois que o Flamengo ganhou são os mais importantes. Então, ter o êxtase por essas duas competições e ter ganhado uma semana de preparação cheia, com o descanso do duelo contra o Mirassol, a viagem no tempo certo, os treinos, né, no Catar, isso tudo acho que junta para o Felipe chamar de 100% fisicamente a preparação do Flamengo, né? A gente sempre fala aqui da armadilha desse jogo, né, da armadilha dessas fases anteriores ao duelo contra o europeu nesse tipo de formato, que era o Mundial de Clubes até 2023. O do Fluminense foi o último com essa nomenclatura. Então, e veja como as coisas elas têm as pequenas
pequenas armadilhas de como enxergar. Da mesma forma em que a gente teve os últimos anos como lição, assim, os times brasileiros não encontram facilidade contra os times centro-norte-americanos ou os times africanos ou os times asiáticos. Não enfrentam facilidade, até ganham, mas não tem facilidade, isso serve de lição. Do outro lado, a gente viu que no Mundial de Clubes do meio do ano, os clubes brasileiros foram páreo para os clubes europeus, né? Mas essa última experiência, ela não pode servir de conforto. O Flamengo é favorito contra o Cruz Azul, acho pouco provável que o Flamengo se enrole no jogo, mas é preciso respeitar o torneio e ter essa noção de que, historicamente, os times têm sofrido para vencer. Então, assim, eu não duvido da seriedade que o Flamengo vai levar ao jogo e acho fundamental que o time tenha conseguido se preparar um pouco melhor para chegar, se não 100%, perto do 100% para o duelo de amanhã. Falando nisso, deixa eu mostrar então o desempenho dos times brasileiros recentemente no Mundial / agora Intercontinental. Olha, as equipes, né, desde 2019. O Flamengo, então, vai até a final e é vice. Em 2020, o Palmeiras não passa, fica na 4ª colocação. 21 também é vice, o Palmeiras. O Flamengo de 22 ficou na 3ª colocação. O Fluminense de 23 foi vice. E o Botafogo de 2024. Foi o Corinthians e faz tempo, foi em 2012. É ano de Copa do Mundo, de Mundial de Clubes. O quanto esse Intercontinental ele pesa para o Flamengo, André? O Zupac já falou que acha que as outras competições são mais importantes. Mas as outras competições são mais importantes porque agora se chama Intercontinental e tivemos o Mundial no meio do ano, ou não? Ou porque já seria assim? Eu acho que esse torneio, independentemente do nome que se queira usar, ele tem a sua importância simbólica, porque, né, ele pode promover um encontro do campeão da Libertadores com o campeão da Liga dos Campeões da UEFA, e isso é sempre algo que chama a atenção, embora, como a tela nos mostra, o padrão desde 2012, ou seja, há bastante tempo, seja bem claro, né, da disparidade econômica e, consequentemente, técnica dos melhores clubes europeus em relação aos melhores clubes sul-americanos, em especial os brasileiros, que aparecem com maior frequência nesse tipo de ocasião, recentemente falando, claro. Mas existe uma importância simbólica porque o clube sul-americano, o clube que está ocupando o papel do desafiante, sempre que esse jogo acontece, América do Sul versus Europa, ele só tem a ganhar. Ultimamente, por infelicidade, é muito raro ganhar. Mas ele só tem a ganhar. Porque os times entram em campo com tudo muito claro em relação às possibilidades de cada um, quem carrega para o jogo maior dose de responsabilidade, favoritismo, etc. E em muitas ocasiões, infelizmente, nem competição existe. Mas eu não estou dizendo que o Flamengo vai jogar de igual para igual e que vocês precisam ver. Eu estou dizendo que o Flamengo é um time que tem, entre todos os que jogam futebol de altíssimo nível aqui na América do Sul, a maior gama de argumentos para se sustentar num jogo como esse. Alguém poderá dizer, na Copa do Mundo de Clubes, o Botafogo ganhou do PSG. Ganhou do jeito que ganhou, né? Existe alguma maneira de retirar mérito do Botafogo? É claro que não. É impossível retirar o mérito. Mas é perfeitamente possível e necessário analisar como foi o jogo. Esses resultados em que um time faz um gol num contra-ataque bem explorado, eventualmente numa jogada de bola parada, e decide com esse lance uma partida em que houve uma diferença de volume, uma diferença de intenção, uma diferença de criação de jogadas, que o futebol não coloca no placar, mas esse tipo de resultado, ele acontece. Então, vamos aplaudir, mas vamos entender como as coisas se deram. Eu acho que o Flamengo não vai atuar, se esse jogo acontecer, eu espero que sim, não vai atuar dessa maneira. E eu acho que o Flamengo não pode ser considerado nem de longe o favorito. Mas eu não discuto a quantidade de interesse que esse jogo provoca. Então, é importante. Agora, o fato de, eventualmente, o Flamengo chegar à decisão e perder vai retirar algum tipo de brilho da temporada que o Flamengo teve? Absolutamente nada.
esportivamente falando, uma coisa tem importância simbólica, a outra tem importância esportiva. O que tem importância esportiva é a Copa Libertadores, é o Campeonato Brasileiro, que são competições às quais o Flamengo pertence, né? Fazem parte do mundo dele. Ele quer estar em mundos superiores do futebol? Certamente quer e merece estar. Vamos ver o que o Flamengo vai poder fazer nesse Mundial. Não tem absolutamente nenhuma maneira da gente comparar a importância esportiva dos títulos que o Flamengo já ganhou e desse que ele quer disputar. Ah, mas e se ganhar? Se ganhar será um feito. Um feito conquistado em um jogo. A importância é a mesma, ela é simbólica. E aí faz a sua musiquinha também, né? Em dezembro de 2025 e vai embora. Bom, deixa eu falar então de campo em bola e quero colocar o Cruz Azul e os seus jogadores importantes que podem fazer a diferença nessa partida. Mas falando depois de favoritismo, tá, Zupac? Nós temos aí um pouco mais sobre o artilheiro do Cruz Azul, que é o Gabriel Fernandes. Ele tem 31 anos, uruguaio, revelado pelo Defensor. Passagens por Cerro Largo, Racing, Peñarol, Celta de Vigo, Real Saragoça, Juárez e Pumas. E no Cruz Azul ele tem 52 jogos, 18 gols e 4 assistências. 2025, 2026, né, pra lá. Até agora, 2025, então, 17 jogos, 9 assistências e 9 gols e 2 assistências. Upa, Flamengo é muito favorito contra o Cruz Azul? Flamengo é favorito. Para mim, Flamengo é um claro favorito contra o Cruz Azul. A gente até, o Caio Alves do Data ESPN mostrou, né, detalhes da equipe mexicana que foi campeã, que se classificou para esse Intercontinental porque ganhou a Conca Champions no mês de junho, né, um semestre antes, fez um bom campeonato mexicano, terminou a fase de classificação em terceiro lugar, foi pro mata-mata e caiu na semifinal pro Tigres, com 2 empates em 1-1, só que nesses 2 jogos o time teve muita dificuldade para atacar, fez os seus gols, 1 de pênalti e 1 gol contra, então foi um time com baixo volume ofensivo, embora tenha iniciativa, né? E foi um time que falhou muito defensivamente, que permitiu muito lá atrás, concedeu muitas chances ao Tigres, com muito espaço nas suas linhas defensivas, e se conceder esse tipo de espaço contra o Flamengo, já era. E até acho que o Cruz Azul vai mudar um pouco a maneira de jogar. O Larcamón, que é o técnico, deve baixar um pouco mais as linhas, tentar reduzir os espaços da equipe, que tem problemas. A gente viu aí o Gabriel Fernandes cobrando o pênalti, ele é o artilheiro da equipe. O Carlos Fernandes é um meia que joga pelo lado esquerdo, é tecnicamente o melhor do time. Tem o Faravelli, que a gente viu aí falando com o Senise, jogador campeão de Sul-Americana com a equipe do Del Valle, um jogador experiente. Mas é um time que tem problemas também. O Orozco, que é um dos zagueiros titulares, não viajou, teve uma lesão de tornozelo na semifinal da Liga Mexicana contra a equipe do Tigres. Então, assim, é um time tecnicamente bom, é um time com vocação ofensiva, é um time que tem um trabalho estabelecido nas mãos do Nico Larcamón, mas há uma diferença técnica grande para o Flamengo. Até dentro do cenário mexicano, existem times que são individualmente melhores e com maior investimento do que o Cruz Azul. Então, assim, há uma vantagem para o Flamengo. Acho que há um bom encaixe de jogo para o time brasileiro. E acho que dentro desse embalo, da maneira que o Flamengo está jogando, o normal é o Flamengo se classificar amanhã para poder pegar o Pirâmides do Egito na semifinal do Mundial. Muito bem, vamos falar do Felipe Luiz. Mais uma vez vem a pauta se o Felipe Luiz vai ou não renovar com o Flamengo, André. E ele disse que agora só dá para pensar isso depois do Intercontinental. Era para pensar depois da Libertadores, ficou muito em cima do Campeonato Brasileiro, agora depois do Intercontinental ele vai definir o que é que ele vai fazer da vida dele. O Flamengo quer. E é uma posição absolutamente respeitável, além de ser um direito dele, né? De fato, o Flamengo vem em jogo atrás de jogo, disputando títulos, ganhando os títulos que está disputando, e o Felipe quer fazer o melhor papel possível, concentrar o seu tempo no trabalho necessário para ajudar, como ele sempre fala, os jogadores do Flamengo a atuarem com o máximo das capacidades que eles têm. Então o Flamengo também não pode tratar o Mundial com leveza ou como se fosse, né, um encontro de final de ano para os jogadores se abraçarem, e se mais um time ganha, mais coisa ele tem para jogar. Assim é a vida dos vencedores no futebol, e o Flamengo tem uma oportunidade, uma responsabilidade que devem ser encarados com muita importância, com muita urgência, eu diria, de fazer o melhor. Só para completar o que o Gustavo falou a respeito do Cruz Azul, o futebol mexicano admira o futebol brasileiro com todas as forças.
Se há um povo que gosta do futebol brasileiro e o admira e o aplaude, é o povo mexicano que gosta de futebol, que se interessa e acompanha. Mas a seleção mexicana e os clubes mexicanos não têm absolutamente nenhum temor quando enfrentam os clubes e a seleção brasileira. Prova disso são os problemas que o México já criou para o Brasil em Copas Américas, etc., e outras competições. E o Cruz Azul não tem poderio técnico para encarar o Flamengo, mas não vai perder o jogo porque vai se submeter, vai abaixar a cabeça e tal. E nessas ocasiões, né, quando elas se apresentam, toda a responsabilidade está sobre os ombros da equipe brasileira, que tem mais jogadores, tem mais... Às vezes tem menos dinheiro, né? Porque os bons clubes mexicanos, eles têm muito investimento. Mas não tem a mesma tradição, não tem o mesmo status. Então, assim, o Flamengo tem que caprichar na sua preparação e levar o jogo com a maior seriedade possível. E eu acho que as coisas vão se encaixar em relação à renovação de contrato do Felipe Luiz, porque não há nenhum motivo para acreditar que os dois lados que já se manifestaram, o BAP e o próprio Felipe Luiz, não vão encontrar uma forma de apertarem as mãos e se entenderem em relação a tudo que precisa estar entendido para cada um colocar a sua assinatura no papel. Seria muito ruim se por um ou por outro esse acordo não acontecesse e o Flamengo tivesse que procurar outro técnico e o Felipe procurar outro clube. Muito bem, olha, falando do Cruz Azul, vamos conhecer então um pouquinho mais do adversário do Flamengo nesta quarta-feira? Fundado por trabalhadores de uma fábrica de cimento há quase 100 anos, o Cruz Azul faz jus à origem operária. O elenco atual não tem brasileiros ou nomes muito conhecidos no cenário mundial. A principal força do adversário do Flamengo é o conjunto. É um estilo de juego de posesión de pelota. También buscan hacer transiciones rápidas, pero yo percibo que buscan mucho tener la pelota, hacen muchas rotaciones, buscan triangular. Defensivamente es un equipo sólido, tienen jugadores físicamente, tienen una presencia importante. Sem o goleiro titular Kevin Mier, que fraturou a perna, o Cruz Azul tem como artilheiro Gabriel Fernandes. O atacante foi parceiro de Arrascaeta no Defensor do Uruguai. Carlos Rodrigues, meia que jogou a Copa do Mundo de 22 pelo México, é o cérebro da equipe. Juegan bien con la pelota, buscan salir jugando y conectar muy bien con Charlie, que para mí es el jugador que hace la diferencia en medio campo. Son varios jugadores que tienen un papel importante en el equipo. No banco de reservas está Nicolás Larcamón, que teve uma passagem ruim pelo Cruzeiro no começo do ano passado. De volta ao México, o técnico argentino assumiu o Cruz Azul em junho, logo após o título da Conca Champions. Creo que poco a poco ha ido imprimiendo su sello. Es un técnico que le gusta la intensidad, le gusta apretar arriba, le gusta mucho tener la pelota, le gusta hacer rotaciones, le gusta que los jugadores generen espacios, que generen opciones para jugar con la pelota. A equipe vem de eliminação no fim de semana do torneio Apertura do Campeonato Mexicano. Maior vencedor da história da Conca Champions ao lado do América do México com 7 títulos, o Cruz Azul já foi vice da Libertadores em 2001, quando perdeu para o Boca Juniors. Agora, os sementeiros esperam dar o troco no futebol sul-americano. Yo creo que va a ser un partido muy interesante. Cruz Azul es un equipo que tiene una estructura muy sólida en defensa. Tiene jugadores que son muy habilidosos también al ataque, pero para mí el grueso del equipo, lo que más me gusta es cuando lo hacen en conjunto. Entonces creo que esa es la fortaleza de Cruz Azul y bueno, sabemos de las individualidades que tiene Flamengo, entonces creo que va a ser un partido muy disputado. Los dos obviamente tienen que salir a buscar la victoria para seguir avanzando, entonces yo creo que va a ser un partido abierto. E temos mais um capítulo dessa novela aí, Leila e BAP. E o assunto volta a ser o gramado sintético. O Flamengo voltou a pedir à CBF a padronização dos gramados brasileiros e o fim do sintético no Brasil. Após o fim do Campeonato Brasileiro, o Flamengo enviou à CBF uma proposta por melhorias e padronização dos gramados pelo país.
Uma das sugestões é o fim dos campos sintéticos. Do meu ponto de vista, é uma vergonha que a gente aceite isso no Brasil. Então nós vamos trabalhar abertamente contra isso, não só pela padronização dos gramados, como pelo do campo que a gente joga. Campo de plástico não. Essa é a posição do Flamengo, já tenho dito, a gente repete. Quem pensa em ganhar dinheiro fazendo show, devia trocar de negócio. Sai do futebol e vai viver de show business, não tem problema. A posição do Flamengo, mais uma vez, aquece a discussão sobre o assunto, com o acesso da Chapecoense, Atlético Paranaense e a condição do Vasco, que deve mandar seus jogos no Engenhão em 2026. O Campeonato Brasileiro pode ter 6 estádios com grama artificial. Isso significa que 30% dos jogos serão em campos sintéticos. Esse cenário já incomoda o técnico campeão dessa temporada. Que campeonato no mundo, como por exemplo na Europa, tem 6 clubes que vão jogar em campo sintético. Isso, infelizmente, tira valor ao nosso produto, faz com que menos espectadores ao redor do mundo queiram assistir o nosso campeonato, por isso, e também pela saúde dos jogadores que sempre se joguem em gramado natural, em perfeitas condições. Esse seria o mundo ideal. No documento enviado à CBF, o Flamengo argumenta que gramados artificiais não oferecem condições adequadas para um futebol de alto rendimento. O clube rubro-negro também alega que estudos comprovam um aumento do número de lesões e risco à saúde pelo contato com o plástico. Em nota, a presidente do Palmeiras rebateu o argumento do Flamengo. Lembrou que não há qualquer evidência científica sobre o aumento de número de lesões em gramados sintéticos. Também destacou que o Palmeiras é um dos clubes da Série A com menor número de jogadores machucados. De fato, não há uma estatística significativa na incidência no número total de lesões entre os dois tipos de gramado, natural e artificial. No entanto, o ortopedista do esporte, Dr. Eduardo Vasconcelos, médico do Ceará, explica que o campo sintético pode sobrecarregar os ligamentos e a musculatura dos jogadores. O gramado sintético não pode ser tratado como vilão absoluto, mas também não dá para dizer que é igual ao natural. São superfícies diferentes, com comportamento biomecânico diferente, e isso muda o risco da lesão. O gramado sintético, e sim o nível de atrito e rigidez do solo. Em alguns campos, o pé acaba travando mais no solo, principalmente na mudança de direção, no giro, o que acaba aumentando a carga no joelho e no tornozelo. E em alto nível, qualquer pequeno aumento de risco precisa ser levado muito a sério. No início do ano, alguns jogadores, liderados por Neymar, fizeram um movimento contra o gramado sintético. Em meio ao debate, o Palmeiras vai instalar um novo gramado sintético no Allianz Parque no início do ano que vem. Alessandro Oliveira, presidente da empresa responsável pela grama sintética do Allianz atualmente, destaca os benefícios e a evolução dos gramados artificiais. Tem hoje nos estádios brasileiros, a gente pode dizer que as vantagens são inúmeras, tanto em relação à segurança do atleta, né, a performance de jogo e a qualidade de jogo, porque você no fim do dia tem um campo sem nenhum tipo de depressão, sem nenhum tipo de variável, ele sempre vai rolar igual, do primeiro minuto aos 47 do segundo tempo. O debate sobre o gramado artificial com Flamengo de um lado e Palmeiras do outro já virou mais uma disputa entre os dois times que rivalizam pelos principais títulos do país. Bom, nós temos aí então os gramados sintéticos no Brasileirão em 2026. Tem o Allianz Parque com o Palmeiras, a Arena da Baixada com o Atlético Paranaense, a Arena Condá da Chapecoense, a Arena MRV do Atlético Mineiro, o Newton Santos do Botafogo, mas o Vasco também vai jogar no Newton Santos em 2026, porque estará com o seu estádio sendo reformado, São Januário. E aí a Leila também respondeu e começaram as trocas de farpas mais uma vez. É impressionante como isso acontece. Poderia ser uma ótima discussão e poderia ser algo para melhorar o futebol brasileiro, mas a gente acaba focando muito no BAP e na Leila porque parece que é isso que eles estão interessados mesmo. E essa relação conflituosa entre os dois, que teve uma trégua na semana da Libertadores, né? Inclusive com os dois se encontrando antes da viagem, inclusive no summit da CBF aqui em São Paulo, antes de viajarem a Lima, mas essa relação e essa troca de farpas
individual até, né, particular, de presidente para presidente quase, até nos faz levantar a dúvida se de fato o Flamengo está tocando nesse ponto do gramado sintético porque ele quer fazer algo pelo bem do futebol brasileiro ou se é só para cutucar o Palmeiras, que é o grande rival. E eu acho lamentável o nível das declarações de parte a parte, de presidente para presidente. Agora, eu vou tirar essa questão, né? A gente pode ter dúvida ou não da intenção do Flamengo, mas eu vou tirar para focar mais no mérito em si. E aí, no mérito da questão levantada, eu entendo que o presidente do Flamengo está com a razão, né? A bandeira que o Flamengo levanta, para mim, é uma bandeira que tem que ser levantada. E aí, bandeira Flamengo não é trocadilho com o presidente antigo, mas é uma bandeira que tem que ser levantada. Essa é uma discussão que tem que acontecer. Eu acho o gramado sintético muito ruim para o futebol. Acho que não faz parte do jogo. O futebol de elite não é jogado em grama sintética, é jogado na grama. Isso muda a característica do jogo. Isso, para mim, atrapalha a dinâmica do jogo. E, embora, de fato, não exista estudos avançados ou de entidades com credibilidade que comprovem o aumento da incidência de lesão no gramado sintético, mas eu acho que a gente tem que ouvir os protagonistas. Assim, os jogadores não gostam de jogar no gramado sintético. E mais do que não gostam, eles se sentem inseguros, eles têm medo de se machucar. Alguns deles evitam jogar. O Luiz Soares foi para os Estados Unidos e esta temporada jogou 2 vezes só em gramado sintético. Os outros jogos ele não participou. O Neymar não quis jogar, o Oscar e o Lucas não quiseram jogar, o Memphis ficou receoso em jogar. Então, assim, embora não exista um estudo que comprove isso, a gente tem que ouvir os jogadores. Quem joga são os jogadores. Não é a Leila, não é o BAP, não é o presidente Samir, não sou eu que não sei fazer 5 embaixadinhas porque não sei mesmo. Não é a gente. Eles jogam e eles não gostam. E eles têm que ser ouvidos e respeitados. Então, sinceramente, eu acho que essa é uma discussão que ela tem que existir. De novo, não sei se o interesse do BAP é brigar pela melhoria do produto futebol brasileiro ou se é só acirrar a discussão com o Palmeiras, mas é uma discussão que para mim faz muito sentido. O ponto dessa discussão é que ela não pode vir só. Não é só o combate ao gramado sintético, porque o gramado sintético só existe em profusão no Brasil. A gente viu aí na matéria e na tela 5 estádios de 20 da Série A. Só existe porque clubes e a dona CBF negligenciaram por muito tempo a condição e a padronização dos gramados no Brasil. Então, os gramados no Brasil, em média, são ruins. São péssimos. São ruins. Tem clube menos poderoso financeiramente que propositalmente deixa gramado alto, deixa gramado duro para transformar a qualidade do jogo, para tentar fazer disso uma arma. Então, assim, é preciso brigar contra o gramado sintético. E para isso, é preciso que existam bons gramados no Brasil. Então, são 2 discussões que precisam obrigatoriamente caminhar juntas. Porque sem a padronização dos gramados, inclusive do Maracanã e de outros estádios, a discussão sobre o gramado sintético perde força, né? Então, acho que são 2 conversas que precisam acontecer e eu, sinceramente, gostaria que essa bandeira levantada pelo Flamengo fosse, de fato, pelo bem do futebol brasileiro e não só mais um capítulo dessa briga, dessa rinha que se criou entre Palmeiras e Flamengo. Pois é, André, porque eu fico em dúvida se por acaso a CBF fizesse uma fiscalização muito dura em relação a todos os gramados, tirando o sintético, antes do sintético, se eles não conseguiriam melhorar todos esses gramados, se não conseguiriam apresentar ainda mais clubes tão poderosos financeiramente, como o Palmeiras é um deles, o Botafogo também tem capacidade para fazer Galo. isso. O Galo também, agora com a Arena MRV. Se existisse, será que eles não mudariam? E agora, se começar uma padronização, será que eles não conseguem, sim, oferecer um bom gramado? É só a gente olhar também para a Série B. A Série B é muito difícil. É Série B do campeonato, é Série C do campeonato. É a Série B do Campeonato Brasileiro. Um monte de gramado ruim também por aí e tá tudo certo. Todo mundo vai, joga, faz o seu esforço e pronto. Depende de como se faz a padronização, né? Se for uma padronização, assim, para inglês ver, como se diz, ao que parece como foi feito até agora, não vai mudar nada, né? Se os clubes realmente entenderem, porque a organizadora da competição fez a padronização ser de fato algo efetivo e que pode gerar problemas para os clubes que não se comportarem, as coisas vão mudar. Eu acho que isso é bastante óbvio. A ausência da CBF até agora nessa discussão é uma das coisas estranhas que a gente consegue identificar nisso que é, por enquanto, uma picuinha entre os presidentes do Palmeiras e do Flamengo.
As outras coisas estranhas são, por exemplo, a ausência dos demais clubes na conversa. Existem mais clubes, como nós vimos aí, mas, além do Palmeiras, mais 5 clubes que tem que ter alguma coisa para dizer nesse papo. Porque eles vão mandar jogos em gramados artificiais. E existem vários clubes que vão mandar jogos em estádios de grama natural, como o Flamengo, que também precisam dizer alguma coisa. E até agora ninguém diz nada. O que o Botafogo diz a respeito disso, o Atlético Mineiro, a Chapecoense, o Vasco? Atlético. Primeiro clube no Brasil a ter um gramado artificial, né? O que eles acham dessa história? Como eles recebem a frase do presidente do Flamengo, eu não estou fazendo juízo de valor, eu estou falando sobre o problema que está instalado. Como eles recebem a declaração do presidente do Flamengo dizendo que vai lutar abertamente pelo fim dos gramados sintéticos de plástico. E plástico ele usou várias vezes, então você percebe que existe uma questão proposital aí. Como esses clubes entendem esse problema e de que maneira eles vão tratar desse assunto, seja em declarações, seja no âmbito da discussão que precisa acontecer para que uma decisão seja tomada, né? É óbvio que o futebol existe para ser jogado em campos de grama natural. Isso é evidente, mas as gramas sintéticas apareceram por questão econômica e depois por questão de lucro, que também, obviamente, é uma questão econômica. Dizem ser mais barato manter um gramado sintético do que manter um gramado natural. E naqueles lugares onde existe a realização de eventos não só de futebol, é mais fácil você administrar a qualidade do campo depois que esses eventos acontecem. A grama natural sofre demais quando é coberta para a realização de um show. Isso aí a gente já sabe. O mais importante de tudo também é estranho. Os jogadores dizem o que a respeito disso? Porque o movimento anterior que foi feito e a gente viu aí foi um movimento clubista. Claramente clubista. Jogadores se manifestaram a favor da posição dos seus clubes. E eu tenho certeza absoluta que muitos deles não concordam com a própria manifestação. Porque os jogadores, não é possível que os jogadores não sejam quase que totalmente favoráveis à grama natural. Sim. Teve o caso do Dudu, né? O caso de jogador que foi e voltou, que foi conforme o vento. Exato. Esse é o Dudu. Dudu do Palmeiras estava calado, aí foi pro Cruzeiro, disse que a lesão dele no joelho teve responsabilidade do gramado sintético, aí foi pro Galo, que jogou no sintético, e falou, bom, eu prefiro natural, mas espero que a gente se dê bem aqui no sintético. E foi, né, bateu e voltou. Assim você não passa nenhum tipo de credibilidade. Curiosamente, essa discussão acontece nesse momento também na NFL. E ao ler a respeito do assunto, eu fiquei sabendo não tinha ideia de que a coisa era nesse nível. E existem 5 tipos diferentes de grama sintética nos estádios da NFL. Então, alguns jogadores que estão alarmados com as lesões de ligamento de joelho, em especial, dizem que pelo menos podia haver uma padronização sobre a grama sintética utilizada. Porque, né, são 5 tipos diferentes. É muita coisa. Agora, lá existe um sindicato que representa os jogadores. É a Associação dos Jogadores, da NFL. Essa associação já fez uma pesquisa e 90% dos atletas preferem a grama natural. Existe uma posição dos atletas. Os jogadores da NFL, quase na sua totalidade, 90%, preferem a grama natural. A liga, que lá é uma liga, né, a NFL é uma liga de clubes, é uma liga de empresas, mas é uma liga. Os clubes resolvem o que acontece no campeonato. Mudança de regra, número de jogos, quanto tempo tem a pré-temporada, etc. e tal. Tudo é decidido pelos clubes. Aqui no Brasil, que é o país que tem 2 ligas e não tem nenhuma, nada se resolve. Se houvesse uma liga organizando o campeonato, isso já estaria resolvido. Porque os clubes teriam que solucionar esse problema. E agora fica isso, uma picuinha que é comercial e uma questão de rivalidade entre os 2 principais clubes brasileiros. A CBF não se manifesta, os demais não se manifestam e os jogadores também não se manifestam. É muito estranho que essas coisas sejam decididas ou pelo menos debatidas em público com tantas ausências. As outras partes envolvidas, em especial os jogadores e a organizadora do campeonato, que é a CBF, precisam se manifestar. Tudo bem, fazer uma votação anônima, sabe como a gente faz na empresa? Mas a maioria. Ninguém gosta de isso. jogar.
Bom, então tá aí, meus amigos, o Mengão que já está com tudo pronto, tudo preparado para este confronto de daqui a pouco contra o time do Cruz Azul do México. Torcer muito para que o Flamengo consiga fazer um bom jogo e, claro, consiga uma boa vitória para chegar com moral na próxima fase e que, se Deus quiser, tentar buscar, chegar nessa grande decisão contra o time do PSG. Eu confesso para você que estou muito confiante nesse Flamengo do técnico Felipe Luiz. Aproveita, se inscreve no canal se não for inscrito, aciona a notificação no sino para não perder nada, faremos a cobertura completa e deixa o seu like aí para dar aquela moral. Os créditos vai para o canal da ESPN Brasil e também do Sport TV, link deles na descrição do vídeo. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão para você. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!